Deixa eu falar aqui do Pedro Lourenço, porque ele falou sobre a polêmica da... Nós até falamos aqui, né? Anteontem, eu falei isso na rádio hoje, mas a audiência rotativa... André, mas ele viu mesmo, viu? Ele viu mesmo. E aí a gente falou aqui sobre esse negócio lá, o Atlético Paranaense e tal. Teve roubo, não teve treta, não teve aliciamento, não teve nada disso. Uma negociação, primeiro que o Cruzeiro informou que tinha interesse no jogador. A partir do momento que o Cruzeiro informa que tem interesse no jogador, Pedro Júnior, acho que o Pelaipe também, acho que os dois trataram isso. A partir do momento que eu te informo que eu tenho interesse no atleta, o atleta está em fase de negociação, você vai lá e adquire mais um percentual, porque você sabe que eu quero. Então você quer ganhar mais, você adquire um percentual. Aí você abre negociação de renovação com o Cauã Moraes, que é titular no seu time, ô Petralha. Titular no seu time. Só que ele não ganhava 8 mil por mês, cara, entre CLT e direito de imagem. Ele não ganhava 8 mil por mês, ele dava um pouquinho mais de 8, não ganhava 10 mil por mês. Um pouquinho mais de 8. Você for lá no Guarani de Divinópolis, lá na SAF, os caras estão preparando o time para a segunda divisão, o salário é isso aí, cara. Então você estava pagando para o seu jogador, não, mas nós estávamos em fase de negociação. Pois é, irmão, mas só que aí vocês dormiram, de que chute, sabe por quê? Porque vocês dormiram, o Cruzeiro viu a multa, foi lá e vral. Aí eu pergunto, o jogador diz a vocês que não quer renovar. O Cruzeiro demonstrou interesse. O Cruzeiro apresenta uma proposta salarial, um projeto de futebol. Aí o jogador fala, eu vou vazar para Minas Gerais. Vou lá encher o rabo de queijo, me ajuda aí, ué. Então foi aliciamento? Não. Foi roubo? Não. A multa tá lá, vocês não valorizaram o atleta e perderam o atleta. E é do jogo, tá? É do jogo. Põe o Pedro Lourenço para falar aí, Andrezão, por favor. Em primeiro lugar, vocês não vão vocês iam perguntar algumas coisas lá do atleta dele, não ia? Mas eu vou falar só uma coisinha aqui que não tá nem para falar e deixar claro o seguinte: nós acreditamos no jogador, acreditamos no potencial dele, é um jovem, né? Se eles não acreditarem, não interessa para nós. E nós não tiramos, não roubamos nada de ninguém. Nós acreditamos e pagamos por ele. Então, nós não temos aqui que explicar ou falar nada. Isso é direito, é legal e já foi feito isso com a gente também e a gente não está aqui chorando nem reclamando. Então, só para falar isso, para deixar esclarecido. Que você seja bem-vindo, você é um jovem, o Joaquim já vem te monitorando há bastante tempo, né, Joaquim? E que você seja bem-vindo, você vai ser muito querido aqui, a torcida te apoiou bastante, né? Todos aqui, né, a torcida está anfólica, né, até por outras coisas que aconteceram, mas que você faz o seu trabalho, tranquilo, você vai ter seu tempo, né, que você é muito novo, mas a gente espera você ter por nós aqui muitos anos, viu? Que seja bem-vindo e que deixa as coisas de lado aí, vamos para a bola que é o importante, né? Agradecer aos seus pais que estão aí, né, que você está aqui de braço aberto e que a gente já tinha tentado várias vezes, né, Joaquim, te acompanhando, o seu trabalho, de todos eles, né? Isso aqui deu do ano passado, nós estamos de olho nele, né? Mas deu certo e tudo tem um momento de Deus, né? E o momento de Deus é esse e nós estamos juntos aí. Obrigado, viu? Aí o homem falou, explicou bem. Aí é importante dizer assim, o Cruzeiro queria o jogador, a característica do jogador foi mapeada pelo departamento de scout na figura do Joaquim Pinto e tentou negociar, como você disse bem, HG. Eu acho que no caso do Atlético Paranaense entrou sim o fator... o Cruzeiro tentou trazer o jogador de outras maneiras. Repito, ele não foi mapeado pelo valor da multa rescisória baixa. Ele foi mapeado por características. Lembrando, o Cruzeiro tem um lateral direito que está no estaleiro, em breve vai se recuperar, mas até pensando em 2026, a gente não sabe se o Fagner vai seguir no Cruzeiro. O jogador tem o interesse de permanecer, mas teria que existir uma negociação com o Corinthians. E eu acho sim que o fator Atlético Paranaense entrou em questão quando o último recurso para adquirir o jogador foi o depósito da multa rescisória do atleta. Acho que não será uma característica do Cruzeiro no mercado brasileiro sempre fazer esse tipo de movimento.
Eu acho que foram várias situações que convergiram para que o Cruzeiro fosse adquirir o Cauã Moraes da maneira que acabou adquirindo junto ao Atlético Paranaense, HG. Cara, sinceramente, assim, o Atlético Paranaense tratar como roubo de atleta, o Cruzeiro pagar uma multa rescisória, que é algo previsto na legislação nacional, que é algo que está no contrato do jogador, documentado em todas as partes, eu acho simplesmente inadmissível, velho. E assim, é inadmissível. O Atlético tratar como roubo de atleta é um absurdo completo. Porque se você tem uma multa rescisória... Não é Atlético não, irmão, é Atlético. Tá, o Atlético Paranaense. Você tem uma multa rescisória, ela pode ser paga. Cara, se eu tô aqui, tô sabendo que pra o contrato que do serve HG... num contrato? Exato, para isso. Para proteger, não só para proteger, mas caso você tenha condições de pagar, você vai lá e paga. A maior transação do ponto de vista financeiro da história do futebol é por meio de multa rescisória. O PSG comprou o Neymar do Barcelona pela multa rescisória de 222 milhões de euros. Isso é algo absolutamente comum. Então, se naquele momento a diretoria do Cruzeiro entendeu que poderia pagar a multa rescisória, que era de 9 milhões e 700 mil reais do jogador, que é o Cauã Moraes, o Cruzeiro tinha que ir lá e pagar mesmo. Isso é algo absolutamente comum. O que o Atlético Paranaense poderia ter feito? Aumentado o salário do jogador. Se o salário do atleta fosse 50 mil reais, não seria esse o valor da multa. Porque a multa rescisória pro futebol brasileiro, ela é 2.000 vezes o valor do salário na CLT. Então, o Cruzeiro paga 9 milhões e 700 mil reais. Ou seja, um salário do atleta na CLT de 4.850. Eu não posso olhar para isso e achar que não, é um absurdo o Cruzeiro vir aqui pagar a multa. Ora, se existe uma multa na porcaria do contrato, então qualquer clube poderia chegar e pagar o valor da multa. O Cruzeiro simplesmente fez o que tinha que ser feito. Não pode se tratar como roubo, acho isso inadmissível. Acho que isso não deve ser tratado dessa forma. E, sinceramente, o Cruzeiro está 100% correto de ter feito o que fez. E ponto final. E aí, no mais, que eu posso dizer para vocês é chora na cama, que é lugar quente. O Capelanes me chamou e falou, cara, o Cruzeiro levou um lateral de um potencial acima da média. Era titular no Atlético Paranaense, ele é torcedor do Atlético Paranaense, era titular. Eu tô pistola da vida aqui, como é que os caras dão esse vacilo e etc e tal. O cara não ganhava 10 mil reais por mês e era titular do time do Atlético Paranaense. Me ajuda aí, ué. Agora então, desculpa. Perdeu o Playboy. Deixa eu dar. Posso chamar o Cruzeiro pra roda aqui ou não? Ué, já tá falando do Cruzeiro? Calma, você E tá... nós estamos preocupados aqui com os cartões do Alonso que o Elton descobriu. Calma, aqui, é ó. assunto pra daqui a pouco, pra prender a audiência. O presunto veio hoje, não, mas mandou um representante. Nós falamos aqui agora há pouco, inclusive agora é você que eu quero ouvir mesmo, Redneck. Fala, e nós falamos aqui, o Pedrinho foi ali, explicou aqui a questão do Cauã Moraes, nós tivemos lá as apresentações dos demais jogadores, o Pinto está muito bem no mercado, muito firme, né, apontando para o lugar certo, e tudo isso a gente vê um movimento, inclusive que me chama a atenção, é no perfil dos jogadores que o Cruzeiro foi buscar. Um de 18, um de 18, um de 19 e o Cauã Guilherme... Valu, me ajuda. Rian Guilherme. Rian Guilherme. Tem 22. 22, 18 e 19. Se não me engano, 22 19 mesmo. anos. O Sinisterra que foge um pouco dessa regra, que já é mais experiente. Mas eu tô bem curioso para ver o Arroio em campo. Arroio Júnior. Pô, esse aí eu vou ter que dar moral. Gostei demais. Arroio Júnior. O Júnior é por causa do Neymar Júnior e por causa do Vini Júnior, que ele gosta muito desses atletas brasileiros. Então eu dou moral. Eu sou contra o nome composto no futebol, mas quando tem um apelido assim, é por causa de uma situação. Esse é uma prova, dou maior moral. Ó, ganhou uma carinha aqui. Então, eu estou muito curioso para ver como que vai ser o Arroio nesse time do Cruzeiro. Estou bem curioso mesmo. Até um pouco mais que o Sinisterra, apesar de que imaginando nessa corrida, para quem tem mais, vai ter mais oportunidades, eu acho que o Sinisterra vai ter mais oportunidade num primeiro momento, quando ele estiver totalmente à disposição na parte física e técnica para o Cruzeiro. Eu acho que o Sinisterra vai ter mais oportunidades num primeiro momento, num primeiro recorte, que é o Arroio. Mas eu estou muito curioso para ver o Arroio. É um jogador criativo, incisivo, que joga no ataque. Se você pensar quem é mais pró-ataque, quem é mais atacante, o Sinisterra tem mais esse perfil. Mas o Arroio, ele faz até a composição e é um jogador que tem mais criatividade, jogando pelo meio e ainda é atacante.
Então, esse jogador eu estou mais curioso para ver. O Sinisterra, a gente já tem uma ideia maior do que ele é, mas o Arroio, o que ele já demonstrou na base da seleção equatoriana e também no próprio time de seleção equatoriana, eu acho que ele pode acrescentar bastante nesse time do Cruzeiro. Pensando ali aquele lado direito, ele jogando na posição que o Christian joga, até podendo pisar na área e ainda fazendo a recomposição de meio campo, eu estou muito curioso para ver esse Arroio. O que é arroio no Brasil? O que significa? Arroio? Não, arroio. Arroiado. Não, é um pequeno curso de água, pô. Pequeno um curso de arroio. água. Ah, não, achei que você estava pensando mais na De questão arroiar. O arroio aqui no torroiado, Brasil. Zé. Arroio. Arroiou. Torroiado. Ou curso de arroiou, água. né, Thiago? Arroiou. Eu sou da rua, né, HG? O arroio, o que é que você queria falar do arroio? Você tá com medo? Não. É porque eu não posso deixar de citar aqui uma coisa que me chamou muita atenção ontem, que eu acho muito legal nesse meio desse futebol que está tão profissional e com um distanciamento tão grande do torcedor, com a instituição e tudo mais. Cara, essa atitude do Pedrinho eu achei muito legal ontem. Qual delas? Dele chegar lá e apresentar o jogador, ir aos familiares do jogador, chegar ali e cumprimentar, fazer uma coisa. A sensação de quem está assistindo é de uma proximidade de quem comanda o clube com o jogador, com o torcedor, né? Abrir o treino, como ele fez quando o torcedor esteve lá, para poder assistir o treino. Quer dizer, a proximidade, eu vejo com muito bons olhos isso. Eu acho que nem tudo que acontece na Europa tem que ser copiado, porque a cultura do Brasil é diferente da Europa. Né? E o que a gente percebe copia-se muitas coisas aqui no Brasil. Olha, agora os treinos são fechados, porque na Europa é feito isso. Na Europa, o departamento médico nem fala qual é o tipo de lesão que o jogador tem. Na Europa tem final única. Final única numa cidade, então todo mundo vai para aquele lugar. Poxa, cara, aqui é fácil a locomoção do torcedor brasileiro, ele tem capital para ficar saindo daqui para poder ir lá na Bolívia, para poder ir acompanhar uma final do Sul-Americana. Então, assim, eu vejo com bons olhos isso, e o Pedrinho ele tem demonstrado que o futebol ainda tem um lado raiz, pode ser mantido, quando ele faz algumas coisas de tratar o torcedor como prioridade. Em vários momentos eu não vejo isso mais no Brasil. Eu tenho dito aqui, que bom você tocar nesse assunto, porque ninguém vai poder falar que é oportunismo, né? De pegar um gancho nisso para falar do Pedro Lourenço. Tem uma relação de muito respeito, né? Com o Pedro Lourenço. Eu não frequento a casa dele, ele não frequenta a minha, mas uma relação de muito respeito. Ele, o Pedro Júnior também, me respeitam muito e eu os respeito. E nem por isso eu deixo chegar aqui e criticar e chamar atenção para as coisas e tal. É que você está tendo hoje muito pouca coisa para criticar lá. Sabe por quê? Porque existe hoje um envolvimento, que é exatamente dentro do que o Galante acabou de falar aqui, existe hoje um envolvimento total e absoluto, cara, do dono do clube com o clube. Ele deixou a rede de supermercados dele de lado? Não deixou. Mas ele pegou o filho dele mais velho e falou: você continua aqui, mas a sua atenção hoje será voltada ao clube. Você é o Pedro Lourenço dentro do clube. Pegou o Pedro Júnior e colocou lá. E o Pedro Júnior está desenvolvendo, né? Ele chegou agora, demanda tempo, as situações boas e ruins ele vai aprendendo com elas, né? Administrar as relações, né? As tretas no futebol, as dificuldades, né? Então ele vai aprendendo com isso, vai ganhando cancha, vai ganhando estofo. Então, essa aproximação, essa proximidade dos donos com o clube é algo extremamente necessário. E nisso aí o Cruzeiro está ditando cátedra. Está ensinando como é que tem que fazer. A presença ali impõe. O dono do clube está aqui. O dono do clube se envolve nos problemas, desde os mais importantes até os menos importantes. Menos importantes para nós, para eles que são donos, são importantes. Então, o Pedro Lourenço está dando uma aula de como é que o dono do clube tem que agir. Mas é perfil? Não. Sabe por quê? Porque quando você compra o clube, e o Pedro Lourenço falou disso, quando eu comprei o Cruzeiro, eu não comprei um negócio, eu comprei uma paixão. Então ele entrega administração, ele entrega dinheiro, ele se doa para aquilo ali, mas ele entrega também o que ele sente pelo clube, que é amor. Não pode tratar o clube só como um negócio e querer que o negócio dê... como é um negócio, então tem que dar lucro. Não, tem que dar, é um negócio. Mas para esse negócio render números positivos e apresentar... Cruzeiro não ganhou nada ainda, no que tange a título, mas ganhou reforço de marca,
valorização de marca, respeito do mercado, respeito de agentes, respeito de outros clubes, com exceção do Atlético Paranaense agora, que está pistola, né? Porque perdeu o jogador. Então, tudo isso o Cruzeiro ganhou. Os títulos que vêm pela frente serão uma consequência de uma boa gestão, de envolvimento, de salário em dia, de estrutura de ponta. Hoje a estrutura do Cruzeiro, me disseram, eu ainda não fui lá, quem foi é que me disse que a estrutura do Cruzeiro hoje é superior à estrutura do Palmeiras. Então, cara, o Cruzeiro está explicando. E o Jardim, e o Léo Jardim como treinador, também está explicando como é que faz. Eu tenho humildade de olhar para o meu concorrente, ver o que tem de bom e absorver. Tem gente que não tem. Ô, HG, e é importante nisso tudo que você está dizendo, e muito bem dito, o poder não é centralizado no Cruzeiro. Mas quando qualquer atleta é contratado pelo Cruzeiro, ele precisa de saber quem está na ponta da pirâmide. E é isso que o Pedro Lourenço faz. Quando cada jogador chega. O Sinisterra, para que você tenha ideia, ele não estava em Belo Horizonte. Mas ele fez uma ligação de vídeo com o Sinisterra e a sua família, falando que por conta de compromissos não estava no dia que ele chegou, mas que no dia seguinte, o da sua apresentação, ele estaria. É claro que existem outros jogadores. O diretor de futebol faz o seu trabalho, mas ele, Pedro, quer, nestes momentos também, quando ele for ao CT, os jogadores do elenco do Cruzeiro, mesmo aqueles que chegaram agora, não precisa de existir um aviso. O Pedro Lourenço virá hoje à Toca da Raposa 2. Não, toda hora. Ele é uma presença comum e é isso que ele quer passar para os atletas e também para os torcedores de uma maneira geral, de um cuidado que está perto. Só falando dos atletas, cada um está num estágio diferente, tá? O Cauã, ele está se recuperando ainda, ele não está no departamento médico, mas ele teve um probleminha no tornozelo, então ele está treinando à parte. O Rian, ele fez a sua última partida no dia 6 de abril, perdão. Então é um jogador que há muito tempo está muito atrás. O Sinisterra, a gente já sabe, também é um jogador que fez 3 treinos antes de chegar ao Brasil. Então, em termos de ritmo, o Arroio é quem está no melhor ritmo. Vinha jogando regularmente pelo Besiktas. Então, só para a gente também contextualizar, lembrando de todos esses jogadores, lembrando para o torcedor cruzeirense que por acaso caia no esquecimento, só o Sinisterra pode ser utilizado no jogo contra o Atlético na próxima quinta-feira. Eu contei recentemente aqui, sem querer me estender muito, mas já me estendendo, que recentemente eu fui até a Toca 1, e aí no dia de uma inauguração lá do campo, o Joãozinho estava lá e tal, né? Inclusive falou, me emocionou, falou que assiste a gente com frequência, inclusive repetiu até o que a turma fala aqui, estava assistindo ontem, assisti hoje e tal, muito legal. E aí eu fui lá e eu pude perceber de perto o carinho e o respeito que funcionários dos mais humildes, até jogadores, ex-jogadores, profissionais que hoje atuam no clube, do respeito que eles têm pelo Pedro Lourenço. Por quê? Porque eu não acredito em nenhum tipo de relação comercial e profissional que não seja ou que não traga a reboque uma relação humanizada. Eu não acredito. A relação fria do patrão com o empregado, a relação fria do chefe com o subordinado, eu não acredito nisso, cara. Eu acredito em relação humanizada. Então, se você olha os jogadores, os funcionários de cima para baixo, não está ali, não tem um afago, não tem um aperto de mão, não tem um abraço, não tem uma palavra de carinho, não tem um envolvimento com o problema do cara, sabe? Você não vai colher desse cara tudo que você espera dele. Agora, quando você abraça, afaga, está próximo, acompanha de perto, você pode ter certeza que o resultado acontece. Curiosamente, o Atlético ganhou tudo em 21 quando os caras não saíam do CT.